Na segunda parte da nossa aula, a gente vai começar com uma derrota histórica vivenciada pelas mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo. Eu trouxe os quadrinhos da Elo D'Angelo para tornar essa história um pouco menos dolorida da gente analisar. Tá? Então, ela começa com a bruxinha falando que as bruxas de fato existiram, só que elas não eram exatamente como descritas, né, pelos seus detratores. Na verdade, tudo começa na Europa no final da Idade Média e comecinho do capitalismo. As coisas começaram a mudar e as terras que antes eram comunitárias passam a ser cercadas. Esse cercamento de terras levou os camponeses, ao longo das décadas seguintes, a serem obrigados a migrar para o trabalho assalariado. Claro que o salário não dava para nada, né? Então a miséria passou a ser ainda maior. As elites dominantes e a igreja passaram a alimentar a ideia de que resistir a esse processo seria terrível. Então, a gente tem ali na missa o padre dizendo que é tudo assim mesmo, não tem jeito. As mulheres, sem escolha, resistiram, sabendo que a sua sobrevivência e a de sua família estavam ameaçadas. Elas derrubaram cercas, se amotinaram, plantaram em terras privatizadas, era um desafio à nova ordem econômica. Vejam, tudo que a gente falou na primeira parte da aula sobre o que ocorreu com as mulheres nessa transição para o que a gente chama de civilização, né? Que elas perderam poder porque o lar deixou de ser coletivo, deixou de ser um empreendimento socialmente construído. Isso também se reflete aqui nessa história do cercamento dos campos, porque a vida mudou, né? E as mulheres resistiram a essa mudança porque isso significava elas perderem não só poder dentro da comunidade, mas condições de sobrevivência mesmo. Né? Então elas viraram as bruxas, porque elas foram a linha de frente desse enfrentamento ao cercamento dos campos e ao fim daquele modo de vida. Então elas foram chamadas de bruxas e queimadas aos milhares naquele período. Essa caça aos bruxas, ao mesmo tempo que impunha medo na população, minguando revoltas, também dava o bode expiatório perfeito para as angústias sociais que, na verdade, tinham origem nas privatizações. Então aqui vem um pouco de explicação também antropológica sobre esse processo das bruxas, né? Que era também uma forma da sociedade dar vazão a essa angústia trazida por um novo modo de vida completamente diferente e muito mais egoísta, individualista, né? E que levou à miséria mais absoluta uma grande parte da população. Essa lógica funcionou tão bem que foi exportada para as colônias europeias, onde milhões de pessoas foram mortas por comunhão com o demônio, ou melhor, por resistirem à colonização das suas terras. Né? Então, a mesma lógica, as metrópoles levaram para suas colônias, né? Escravizando índios, negros, né? As populações originárias. Isso, como resultado, a resistência ao início do capitalismo foi enfraquecida e a noção de comunidade foi substituída pelas famílias nucleares e pela propriedade privada. Às mulheres restou o lugar de bode expiatório perpétuo. Então isso fecha bem com todo aquele processo que nós vimos na primeira parte da aula, né? Com essa noção de comunidade sendo substituída pela família individual e a mulher se tornando uma escrava, né? Uma serva dessa família mononuclear, patriarcal e com o seu poder de barganha dentro desse núcleo familiar
totalmente reduzido, né, pela falta de poder e de inserção social. E, por fim, ainda hoje, todo mundo que luta pelo bem viver, como faziam as tais das bruxas, é demonizado. Esse é o quadrinho da Elô D'Angelo, é uma história de séculos que foi simplificada aqui e que vale a pena ler o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, para conhecer melhor essa história toda. Tudo isso para mostrar que essa transição para o capitalismo foi uma transição sangrenta, baseada no roubo, na escravização e na conquista, que foi configurando, nas palavras da Silvia Federici e no conceito cunhado por Marx, uma acumulação primitiva ou originária. Né? Essa acumulação primitiva, para Federici, não foi apenas uma expropriação dos meios de subsistência dos trabalhadores. O que é a expropriação dos meios de subsistência? A expropriação da terra, fundamentalmente, né? Porque foi a terra que foi retirada deles, tanto dos povos europeus, né, camponeses, como também depois os povos da América e da África. Mas a Silvia Federici agrega a isso a acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, na qual as hierarquias construídas sobre o gênero, assim sobre como a raça e a idade, se tornaram constitutivas da dominação de classe e da formação do proletariado moderno, né, que tem a ver com o patriarcado, né, com o homem velho dominando a mulher e os filhos. E a caça às bruxas foi parte dessa estratégia da classe dominante para construir essa nova ordem social, né? Essa ordem patriarcal que a Federici define como patriarcado do salário, a fim de disciplinar e expandir o proletariado. Por quê? Como a gente viu ali naquele quadrinho da Elô, né? Da mulher subjugada pelo homem, porque ele recebe o salário, ele tem o dinheiro, né? E ela está submetida à dominação dele. Então, o ataque contra as mulheres, a demonização das mulheres, a degradação, o vilipêndio econômico e moral serviu para justificar essa apropriação masculina do seu trabalho e inclusive a criminalização do seu controle sobre a reprodução, né? Esse domínio sobre o corpo das mulheres. Naquela mesma época, e a Federici explica isso no livro, as parteiras foram proibidas de atuar. Né? O papel de dar à luz às crianças passou a ser do homem médico, né? E o aborto também foi severamente proibido, coisa que antes não era. Isso também tem a ver com uma peste muito grande que teve naquela época, em que a mão de obra ficou muito escassa, né? Então não poderiam mais deixar ao bel prazer das mulheres a decisão sobre ter ou não ter filhos, né? Porque a reprodução era algo essencial para o desenvolvimento do sistema econômico, porque era preciso ter mão de obra. Então esse papel de reproduzir a mão de obra para o trabalho assalariado foi destinado às mulheres. O papel do trabalho reprodutivo não pago, executado pelas mulheres. O que é esse trabalho reprodutivo? É gerar, cuidar das crianças que vão ser essa futura força de trabalho. É também cuidar dos idosos que já não podem mais trabalhar. É garantir que a atual força de trabalho, isto é, os homens que estão lá indo trabalhar todos os dias, possam se alimentar, se vestir, se divertir e até aliviar suas frustrações, né, com o trabalho alienado ou a falta de trabalho, muitas vezes aliviando essas frustrações com sexo forçado ou com violência contra as mulheres. O trabalho reprodutivo é também educar e dar assistência a quem precisa, né? Desde a saúde até a comida. Então a gente está falando da socialização das crianças, a gente está falando da educação, também da saúde, dos serviços sociais, né? E a mão de obra nesse tipo de atividade, ela é
fortemente feminizada, né? A grande maioria das trabalhadoras, que sejam assalariadas ou não, são mulheres, né? E as suas condições de trabalho são sempre as piores, né? São as mais exploradas, as profissões que têm a ver com o trabalho reprodutivo. Professoras, enfermeiras, técnicas de enfermagem, assistentes sociais, né? São profissões associadas a esse trabalho reprodutivo. Para a gente entender a importância dessa reprodução da força de trabalho, também a gente precisa entender um pouco como é que funciona o capitalismo. E aqui a gente vai olhar um pouquinho para o Marx, né? Esse livro que está aí no slide, que é o Capital. Um livro complexo, um livro difícil de ler, mas que tem alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa entender todo esse contexto da opressão das mulheres. Bom, o primeiro conceito é que a força de trabalho é a mercadoria mais preciosa do capitalismo. E a venda da força de trabalho é a única forma de sobreviver de quem não tem capital, de quem não tem dinheiro, tá? Só que essa venda da força de trabalho não é uma troca justa, uma troca de equivalentes. Existe algo chamado exploração. E o tempo de trabalho é um fator decisivo nesse processo de exploração. E isso Marx vai explicar com uma clareza muito grande no Capital, demonstrando que o valor das mercadorias é medido pelo tempo de trabalho nelas contido. Quer dizer, o valor, eu não estou falando do preço. O preço é outra coisa. O preço tem a ver com o mercado, com oferta, procura, um conjunto de outros determinantes. Eu estou falando do valor. O valor tem a ver com o tempo de trabalho que está contido naquela mercadoria. Homens e mulheres que dedicam tempo da sua vida para transformar o algodão em tecido, depois o tecido em roupa, ou o trigo em farinha e depois no pão. O trabalho, ele se materializa na jornada de trabalho remunerada. Essa jornada de trabalho, ela tem dois momentos. A produção de valor que vai remunerar a própria força de trabalho, quer dizer, quem está trabalhando vai pagar o salário do trabalhador, e o Marx chama esse período de tempo de trabalho necessário, e é medido pelo valor dos meios necessários à subsistência do trabalhador e à sua reprodução. Quer dizer, esse valor que o patrão vai pagar para o trabalhador está relacionado com o custo de vida para que esse trabalhador viva, more, se vista, se reproduza. É claro que esse custo de vida varia, né? O custo de vida do bancário é diferente do custo de vida do administrador do banco. Por isso existem essas diferenças salariais também, né? Porque tem a ver com a posição de classe e dentro das classes que cada um tem. Mas está relacionado fundamentalmente com essa tempo, com esse valor necessário para que a pessoa sobreviva, especialmente quando a gente está falando do trabalho mais mal remunerado, né? Que é a remuneração simplesmente necessária para a sobrevivência, ou às vezes nem sequer a necessária para a sobrevivência. Então, o preço dessas mercadorias que constituem o custo de vida do trabalhador, ela influencia diretamente no tempo de trabalho necessário para pagar o seu próprio salário. O restante do tempo, né, que é chamado pelo Marx de trabalho excedente, é o tempo dedicado pelo trabalhador para produzir mais trabalho, ou seja, gerar mais valor ou mais-valia. E é desse mais-valor ou dessa mais-valia que vai ser extraído o lucro do capitalista. Então, qual é a conclusão óbvia disso tudo? É que quanto mais barato for o custo para a manutenção da reprodução do trabalhador, menor vai ser o tempo de trabalho necessário dentro da sua jornada para pagar a si mesmo. E, consequentemente, maior vai ser o tempo que esse trabalhador vai dedicar para produzir para o capitalista. Mais valor que vai gerar o lucro
do capitalista. Então vejam, parece que isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, mas tem, porque é aqui que entra o trabalho reprodutivo. E o livro da Silvia Federici, o ponto zero, que é esse que está aí no slide para vocês. Esse livro do ponto zero, ele vai explicar que o sistema econômico é formado pelo mercado, pela propriedade privada, e o lucro é um imperativo do sistema. Tudo é dinheiro, mas o que sustenta o capitalismo não é só o trabalho assalariado e o lucro que é extraído desse trabalho assalariado. Há um conjunto de coisas por trás desse trabalho produtivo, né, que gera lucro, que fazem possível esse sistema acontecer. E entre eles está o trabalho reprodutivo, não pago ou mal pago, executado pelas mulheres. Então vocês já se deram conta de que o trabalho tomado das mulheres sem remuneração ou mal remunerado é o que mantém a sociedade funcionando? Imaginem como seria a vida de um trabalhador se ele não tivesse o trabalho reprodutivo sendo executado dentro da sua casa, garantindo que os seus filhos tivessem cuidados, primeiro que seus filhos existissem e, portanto, que a mão de obra se reproduzisse, garantindo ao capitalismo essa perpetuação, né, do trabalho assalariado e até mesmo o exército de reserva, quer dizer, aquelas pessoas desempregadas que ajudam a manter o salário baixo, né, que faz com que as pessoas exijam menos para trabalhar. Como seria a vida desse trabalhador se ele não tivesse esse trabalho reprodutivo estruturando a sua vida e permitindo que ele possa ir todos os dias realizar o trabalho produtivo, tá? Realizar o trabalho na fábrica, no escritório. Mesmo que a mulher também execute o trabalho produtivo, que ela também vá para a fábrica, que ela também vá para o escritório, ela garante o trabalho reprodutivo dentro de casa. Claro que a gente está falando em termos gerais, né? Hoje nós já temos muitas famílias onde o trabalho reprodutivo é compartilhado, né? Temos famílias em que os homens colaboram, o que não é a mesma coisa que compartilhar. Temos famílias em que os homens compartilham, mas a regra geral ainda é essa, né? O trabalho reprodutivo dentro de casa é fundamentalmente realizado pelas mulheres, sejam elas as donas da casa, sejam elas as empregadas domésticas, pagas para realizar este trabalho reprodutivo, cuidar das crianças, cuidar da roupa, cuidar da alimentação. Então, o capitalismo precisa que haja reprodução social, que ela seja funcional, mas ele não quer pagar o custo disso. Tá? Especialmente porque todas as atividades da reprodução social têm pouca tecnologia, elas envolvem uma mão de obra muito intensiva, que significa que são caras. Tá? A forma que os capitalistas, e também não só os capitalistas, mas os estados, conseguem manter esses custos o mais baixo possível, varia, mas a gente pode identificar claramente alguns fenômenos que são comuns. O uso da mão de obra imigrante, por exemplo, nos Estados Unidos, que é extremamente mal remunerada e não organizada. O uso das mulheres, né, que são donas de casa e que garantem toda essa reprodução social sem nenhuma remuneração. Os trabalhos que são mal pagos, como os trabalhos vinculados à saúde, à educação. Então, esses salários que são mais baixos e que levam também à exclusão, né, do mercado de trabalho ou à má remuneração das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans dentro da comunidade LGBT, que são as que mais têm dificuldade na empregabilidade e que formam esse exército de reserva que mantém os salários baixos. Tá? Então, o trabalho doméstico, ele é invisível. É um serviço que não está incluído no cálculo do PIB do país. As donas de casa estão completamente ausentes dos cálculos da força de trabalho. Mas nós, as mulheres, geramos e cuidamos da reprodução da força de trabalho. Quer dizer, nós somos aquelas que cuidamos do produto, entre aspas, mais precioso que existe no mercado capitalista,
que é a mão de obra. E não ganhamos nenhum centavo a mais por isso. Mas os capitalistas ganham, porque sem o nosso trabalho doméstico, esse tempo de trabalho necessário para a reprodução do trabalhador seria muito maior. E, portanto, o tempo excedente seria menor e, portanto, o lucro do patrão, do empresário, seria reduzido. Então, no capitalismo, nós temos uma divisão entre o trabalho produtivo remunerado, com dinheiro, e o trabalho reprodutivo remunerado com amor, né? Mas é uma divisão de gênero, que gera uma hierarquia, que gera uma assimetria e que gera uma subordinação. Há aqueles sujeitos que são livres para serem explorados com a garantia de alguns direitos e os sujeitos que são expropriados e totalmente vulneráveis à violação dos seus direitos, mulheres, pessoas negras, LGBTs. Tá? E é necessário, obviamente, superar essa divisão de gênero no trabalho reprodutivo. Tá? E superar a divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo, porque ambos são trabalhos socialmente necessários. Tá? E isso, obviamente, só pode se dar abolindo a exploração e abolindo a expropriação. Quando a gente fala de exploração, a gente está falando desse trabalho remunerado, onde o trabalhador produz muito mais do que aquilo que ele recebe. E a expropriação é o trabalho gratuito, feito pelas mulheres, tá? O trabalho reprodutivo. Então, a opressão das mulheres é um elemento estrutural da divisão do trabalho e um dos fatores diretos através do qual o capitalismo não só reforça sua dominação em termos ideológicos, mas também organiza a exploração da força de trabalho e a sua reprodução. E aqui a gente vai fazer mais uma paradinha para a terceira parte da aula.